Buenas, povo! Então, nos últimos vídeos aqui do canal, vocês viram que eu tô migrando do mundo da web pro game dev. Eu acho que muitos de vocês estão me acompanhando por causa disso, né? A quantidade de gente que tá no mundo da web e gostaria de trabalhar com game dev é absurda. Só que não dá pra migrar do mundo da web pro game dev sem fazer um jogo, né? E como eu já tive experiência tendo de empresa, então eu já pensei, por que eu não desenvolvo o meu próprio estúdio? Porque eu sinceramente não tô muito afim de trabalhar para outras empresas. Inclusive, eu coloquei lá no LinkedIn que eu tô estudando game dev, já recebi 4 propostas de trabalho, mas eu quero fazer os meus próprios games, eu quero fazer, enfim, eu quero contar as minhas histórias, eu quero fazer os jogos que eu tenho vontade e também jogos que eu saiba que o público também quer. E para isso eu tô desenvolvendo um estúdio, e esse estúdio vai ter marca, vai ter CNPJ, vai também ter redes sociais, uma série de coisas, e também tô contratando algumas empresas para me ajudarem a desenvolver. Eu pretendo trazer tudo isso aqui pro canal daqui a algum tempo, mas não hoje, porque hoje a ideia é falar sobre um dos aspectos dessa migração para ter um estúdio de games, que é criar o jogo. Não adianta você ter um estúdio sem ter um jogo, não é mesmo? Quando eu comecei a estudar games, eu comecei a ver muito conteúdo gringo sobre isso, porque apesar de ter muito conteúdo legal aqui no Brasil sobre game dev, o conteúdo gringo tá muito mais avançado, porque o mercado brasileiro ainda é muito pequeno. O mercado de consumo de games é gigantesco, mas o mercado de desenvolvimento é muito pequeno. E então eu busquei conteúdos de mercados que já estavam mais bem desenvolvidos. E uma das coisas que eu ouvi direto foi Release your crappy game. Que numa tradução livre é alguma coisa como lance o seu jogo ruim. A maioria das pessoas não está muito acostumada a receber feedback na vida. E muitas vezes quando a gente cria alguma coisa, cria um jogo e recebe um feedback negativo, a gente acha que esse feedback é para nós como seres humanos. Inclusive tem um vídeo muito bom da Nous Lopes falando sobre feedback e eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários ou na descrição do vídeo. E a ideia do crappy game é justamente criar um jogo que você vai fazer com pouco tempo, baixíssimo orçamento e vai lançar. Só que sinceramente para mim isso é uma coisa que não faz muito sentido. Eu entendo você criar um jogo pequeno para você conhecer todo o processo de desenvolvimento de uma ponta quando você está começando até o final, da outra ponta, quando você já entregou o game, você publicou em algum lugar, seja no itch.io ou até mesmo na Steam. Só que para a questão do feedback é uma coisa muito mais simples. Algumas pessoas como eu são acostumadas a receber feedback. Eu sou professor e uma das coisas que eu faço em todas as minhas aulas é ter um formulário de feedback, onde os meus alunos podem falar para mim, olha só, eu gostei disso, não gostei daquilo lá, e eu acho que tal coisa poderia mudar, para eu receber isso e identificar o que eu posso fazer para melhorar ainda mais aquela aula em específico, ou até mesmo uma disciplina inteira. E na maioria das vezes você recebe feedbacks muito bons da grande maioria das pessoas, só que algumas vezes você recebe feedback daquele tipo de pessoa que só quer ver o circo pegar fogo, e vai lá e escreve alguma coisa sem pé nem cabeça, sabe, aquele tipo de feedback bem babaca mesmo, sabe? Então o crappy game, o jogo ruim que eu tô desenvolvendo, não é para receber feedback, e sim para eu conhecer todos os detalhes que envolvem o desenvolvimento de um jogo, desde a parte de artes, dublagem, level design, programação, narrativa, divulgação, marketing, já falei marketing, redes sociais, que é o que eu mais tenho dificuldade, e também alguns detalhes de programação, porque apesar de eu ser programador, eu já notei que programação em jogos é completamente diferente. Nos últimos 2 anos eu fiz muitos pequenos tutoriais, saí do ponto A, chega até o ponto B e fale com o NPC. Sair do ponto A, chega até o ponto B, mas derrote o inimigo no caminho. Coisas nesse sentido. Eu senti que estava na hora de criar alguma coisa completa e não só pequenas dinâmicas de algum game. A ideia é criar alguma coisa pequena logo de cara para conseguir desenvolver uma coisa completa, fechar aquele ciclo e não ser que nem vários desenvolvedores por aí que começam as coisas e não terminam nunca. Só que ao mesmo tempo eu tinha que criar alguma coisa que fizesse sentido para mim. Primeiro preciso ter uma ideia que eu acho interessante, uma proposta que eu acho interessante e a partir daí criar dinâmicas interessantes que fiquem bacana nessa narrativa e disso aí sim criar um game. Só que nada parecia fazer sentido. Eu pensava em algumas coisas, mas parecia que não tinha um pedacinho da minha alma lá dentro. Sabe o que eu quero dizer? Mas eu tive uma sorte muito grande de ter um sonho que mudou tudo. Não sei se foi bem um sonho, acho que foi mais um pesadelo. Se bem que hoje, pra mim, um pesadelo é meio que eu sonhar que eu não tô conseguindo pagar os boletos. Ou que eu me mudei pra um apartamento e os meus gatos ficam abrindo a janela e pulando lá pra baixo.
Nesse sonho eu tava com uma galera no meio do nada, numa floresta. Só que uma coisa muito estranha começou a acontecer. Toda vez que chovia, a chuva ela tinha uma cor diferente, uma cor prata, ela brilhava. E a gente começou a notar que sempre que acabava de chover, o lugar que a gente tava mudava. Mas a gente tava no mesmo lugar. Até que uma certa hora apareceu uma casa destruída no meio do nada. E de repente choveu de novo e aquela casa não tava mais destruída. E sim tava inteira e tinha pessoas da era colonial atravessando aquela casa, atravessando as ruas. E a gente começou a notar que cada vez que chovia, a gente voltava no tempo, mano. Mas aí uma coisa ruim começou a acontecer. Por alguma razão, vários elementos da natureza começaram a querer meio que atacar a gente. Pássaros sobrevoando nossa cabeça, tentando arrancar nossos olhos, crocodilo correndo atrás da gente, até chegar ao ponto que a gente tava cercado por aranhas venenosas. Milhares, centenas de milhares de aranhas querendo comer a gente vivo, de algum jeito. Até o ponto que eu acordei, porque chegou um momento que começou a ficar tão bizarro que a nossa própria pele começou a trancar nossos ouvidos, boca, olhos, nariz, a ponto de que pra gente conseguir respirar, tinha que arrancar a própria pele da cara pra conseguir ter uma abertura pra passar o ar. Só que a hora que eu acordei, eu não acordei com medo, pensando, nossa, que pesadelo horrível. Eu acordei que nem todo bom game dev. Mano, puta história foda pra um jogo. E a partir daí surgiu o Killing Time, matando o tempo. Eu já criei todo um lore pra história desse game, e a ideia é bem simples, se baseia completamente nesse pesadelo barra sonho que eu tive. Eu acho que é mais pra um sonho, né, porque ela me deu tanta ideia e inspiração, acho que é meio estranho ter um pesadelo pra um jogo. Na história desse game, a gente vai controlar um personagem que viaja no tempo sem querer. Só que uma coisa ruim aconteceu. Um cara chamado Arauto do Tempo, que é um ser humano que trabalha para a própria entidade tempo, não gostou que esse cara viajou no tempo e para conseguir corrigir essa anomalia, sumou inimigos de uma linha de tempo defeituosa para conseguir matar o personagem. Só que tem um problema aqui. Como o nosso personagem tá viajando pelo tempo de uma forma que o Arauto do Tempo não consegue controlar, toda vez que o nosso personagem morre, ao invés dele simplesmente morrer e retornar na fase que ele tava, ele vai voltar cada vez mais no tempo. Então, logo no começo do game, a gente vai voltar no tempo, vai morrer logo de cara para um inimigo, que vai fazer a gente voltar mais no tempo, e assim por diante, até chegar na, entre aspas, primeira fase, que é a primeira parte lá da linha do tempo. Vocês deu pra entender, viagem no tempo é foda, mano. Mas pra resumir, temos várias fases, cada fase é o mesmo lugar, mas em tempos diferentes. O que a gente vai fazer é que toda vez que a gente morrer, a gente volta um pouquinho. O objetivo principal é voltar pro presente, porque você vai simplesmente se arrepender de ter voltado no tempo. O Arauto que tá summonando esses inimigos é um ser humano normal. O único poder dele, literalmente, é ser um grande secretário da entidade do tempo. E ele é o grande antagonista dessa história, mas a ideia não é combater ele diretamente, e sim combater os inimigos que ele summona pra gente toda vez que a gente volta ao avanço no tempo. Pra te ajudar nessa trajetória, vai ter um cara que é o arquivista temporal, que é um velhinho. Acho que todo jogo que se preze precisa ter um bom velhinho. O arquivista é um grande burocrata do tempo. Ele basicamente identifica anomalias, cria relatórios e armazena esses relatórios para a posteridade. No game, ele vai funcionar como um NPC. Você vai encontrar no cenário algumas anomalias temporais que você pode capturar e entregar para o arquivista temporal, e a partir dali ele pode te dar algumas informações sobre o mundo que você está inserido. E também alguns inimigos que você vai enfrentar. E um dos itens que você consegue trocar com o arquivista temporal é uma receita de Chronolixir. Chronolixir basicamente é uma bebida alcoólica que você vai conseguir dar para um outro NPC. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha aí. Esse outro NPC é o Cronomante, mas calma, não é o Cronomante do D&D, tá? Ele sim é baseado no Cronomante do D&D, mas a ideia é que ele não tem os mesmos poderes do Cronomante do D&D. O Cronomante é basicamente um personagem, um ator nesse mundo que serve para identificar anomalias temporais e fazer com que essas anomalias voltem para sua própria linha do tempo. Ele é basicamente um funcionário dessa grande empresa de gerenciamento do tempo, da humanidade, do mundo e do universo, e fica trabalhando pro Arauto. Só que tem um problema aqui. Ele não gostou muito do último e atual Arauto. Os Arautos são seres humanos normais que basicamente envelhecem, mas mais devagar. Só que esse último criou um empecilho muito grande pro Cronomante. Ele não gostou que o Cronomante fica bebendo em serviço.
cachaçinha aí. Só que pro Cronomante, essa bebida não é só uma bebida. Diferente do Arauto, que é um ser humano normal, que envelhece devagar, o Cronomante é uma entidade que existe desde que a vida começou a existir na Terra. Essa bebida para ele é simplesmente extraordinária, porque os ingredientes dela não são ingredientes normais. Esses ingredientes são momentos na história, histórias de civilizações inteiras. Como é difícil essa palavra, civilizações. Histórias de civilizações inteiras. Histórias de civilizações, consegui, inteiras. Momentos tão singulares e tão únicos na história do tempo que ninguém nem diria que aconteceram. E ele quer as receitas de Chrono Elixir para conseguir ter um pouquinho mais de brilho nessa alma dele. E toda vez que você levar para ele uma receita de Chrono Elixir, ele vai te levar um pouquinho mais pro futuro. E fazendo isso vezes o suficiente, você vai conseguir chegar no presente. A ideia aqui é que tudo se passe no mesmo cenário, no mesmo lugar. Então o level design continua exatamente o mesmo. O que vai mudar de verdade são os sprites desse cenário. Então a gente vai estar uma hora numa floresta verde com folhas caindo no outono. Em outro momento a gente vai estar numa geleira no meio da era do gelo. Eu pensei em fazer isso em 8 meses. Eu tenho mais 5 para fazer. Muita coisa já tá pronta e já tá feita, mas são muitas coisas em relação à programação. Se bem que ainda falta um monte de coisa. Então, eu não sei se vai dar para finalizar isso aqui em mais 5 meses, não. Muita coisa já tá pronta. Toda a física da movimentação do personagem, uma arquitetura para criar os inimigos de uma forma mais rápida e também conseguir reaproveitar bastante o que eu já fiz para o inimigo e usar em outro lugar. Viagem no tempo também já tá pronta. O cenário também tô desenvolvendo nesse momento, tanto que talvez um dos próximos vídeos seja sobre o level design do game. Vários inimigos já estão comprados e sim, eu tô usando bastante asset pronto e tô desenvolvendo código para que eles funcionem do zero. Mas boa parte das coisas visuais eu vou basicamente comprar pronto. Fora o personagem principal que eu terceirizei e tô pagando um ilustrador e também uma animadora para fazer para mim. O resto eu tô comprando pronto da Asset Store, também do itch.io, para conseguir fazer o game. Porque o objetivo principal é conhecer toda a estrutura do desenvolvimento do game, desde o comecinho até o fim. Cara, até dublador para fazer um trailer eu vou estar contratando. As pessoas para editar o trailer eu também vou contratar. Esse vídeo mesmo, para esse canal, quem edita não sou eu contratei algumas pessoas para fazer essa edição para mim. Tanto que eu tenho editor para vídeos longos, um editor para vídeos curtos e também um editor para reels do Instagram. Também tem uma empresa desenvolvendo a minha logomarca e também toda a identidade visual, além de toda a parte de estratégia de comunicação. Eu não sou muito bom para rede social, eu tenho uma grande dificuldade para falar em público. Por mais que eu seja professor, eu sou muito tímido, sou um cara muito introvertido e bem na minha. Então eu acho que uma das formas de eu conseguir me soltar mais é começar a fazer cada vez mais conteúdo. E para isso eu peço que vocês aí deixem aqui nos comentários algumas sugestões do que vocês querem ver desse game, ou também ver da área sobre game dev. Por exemplo, o Carlos Neves 9575 comentou: acho que há coisas bem interessantes para mostrar sobre o jogo. Por exemplo, todo o processo de planejamento. Achei super interessante a tabela de NPCs que mostrou de relance. Olha só, isso é uma coisa bem legal para colocar. Eu vou fazer então um vídeo daqui a pouco sobre como a gente pode organizar NPCs, mas também inimigos, que é a matriz de inimigos. Também daria para fazer um gráfico de ritmo, tem muita coisa legal para fazer. Eu sou um cara que gosto muito de ferramentas mais práticas, mão na massa, e não muito de teoria. Acho que deu para notar, né? O Fábio Jacobson 4479 comentou: ótimo vídeo, nunca tinha visto alguém falar desse tipo de situação ou processo. Tem como mostrar retângulos e quadrados coloridos com as mecânicas funcionando num próximo? Vai ser legal mostrar essas diferenças nas etapas de desenvolvimento. Pode ser quando você nos mostrar as artes prontas, sem pressão. Acho isso uma boa. Inclusive nesse vídeo já vai ter passado algumas coisas, mas assim que eu tiver mais coisa para mostrar e para fazer um antes e depois eu vou fazer isso. Tanto que nesse momento os ilustradores também, a animadora, estão fazendo para mim as animações do personagem. Eu vou mostrar lá desde o bonecão T esquisito até o teste das animações, depois também as animações concluídas. Vai ser bem legal. Além disso, também pretendo fazer alguns outros tipos de vídeo com uma pegada um pouco diferente. Essa aqui tem um roteiro, mas é muito mais falado, eu tô mais improvisando do que passando pelo roteiro mesmo. Mas eu achei bem legal porque muita gente falou que achou interessante aquela forma de narração. Tanto que o Lúcio Sampaio falou: te conheci por esse vídeo, adorei a narração e edição. Se fizer uma série trazendo o que você tá aprendendo, até o fim do ano seu canal vai estar nas alturas, bro. Parabéns e boa sorte. Cara, eu curti muitos comentários, então já obrigado pelo feedback. E eu vi que muita gente, além do Lúcio, também falou sobre aquele estilo de narração
informação, e eu quero fazer mais vídeos nesse estilo, mas é uma coisa bem complicada de fazer, porque é muito custoso, leva bastante tempo para fazer o script e também para gravar o vídeo e depois também para editar. Então me diz você aí aqui nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria de ver nos próximos vídeos aqui do canal. Também não esquece de deixar o like se você curtiu esse vídeo até agora, e também não esquece de compartilhar com aquela galera do Discord, ou lá do Telegram, do Instagram, enfim, de onde quer que vocês tenham uma comunidade de game dev, de pessoas que curtam esse tipo de conteúdo para ajudar mais o projeto. E nos próximos vídeos eu pretendo trazer mais informações sobre o Killing Time e também sobre todo o processo para desenvolver um jogo e também sobre o processo para criar uma empresa, né? Criar um game studio, que é basicamente uma empresa, para mostrar para todo mundo como é que isso funciona. Então vai ser uma experiência bem interessante. A gente se vê na próxima. Tchau!